E aí pessoal, eu sou Felipe Marinho do Guia da Engenharia e hoje a gente vai ver um pouco sobre capacidade de cargas em estacas. Vamos ver o método de Alckmin Veloso e Deco-Quaresma. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link com um post no nosso blog sobre o assunto. Caso você se interesse por essa área de geotecnia, eu indico também um livro do professor Sintra e do professor Aoki, Fundações por Estacas. Certo? Não deixe de se inscrever no nosso canal e vamos para o vídeo. Bem pessoal, então o primeiro passo para a gente começar a calcular a capacidade de carga de estacas é entender o que é essa capacidade de carga. Então o conceito de capacidade de carga nada mais é do que uma carga, uma tensão que vai ser transmitida ao solo por essa fundação que é capaz de causar ruptura ou uma deformação excessiva no meu solo, certo? Segundo a NBR 6122 de 2010, que é a norma que rege fundações no Brasil, nós temos 4 métodos principais de determinar essa capacidade de carga, seja para estacas ou para fundações rasas. Primeiro, a prova de carga, que é aquela realizada principalmente por ensaio de placa, onde em loco é feito um ensaio para se conseguir um gráfico de tensão-deformação e a partir dele determinar a capacidade de carga do meu solo. Existem métodos teóricos, que são aquelas formulações clássicas de Terzaghi, através da teoria de mecânicas dos solos, para determinar a capacidade de carga. Métodos empíricos são aquelas tabelas que correlacionam as propriedades do solo com a capacidade de carga, ou a classificação do solo com a capacidade de carga. E o método semi-empírico são aqueles que vão relacionar a teoria de mecânica dos solos com algumas características do próprio solo local. Dentro desses métodos semi-empíricos se encontram os dois métodos mais utilizados para a determinação de capacidade de carga de estacas, que são o de Alckmin Veloso e Deco-Quaresma. Então, ambos os métodos de Alckmin Veloso como Deco-Quaresma se baseiam nesse mesmo princípio. Eu tenho uma carga P advinda da minha superestrutura e minha estaca, que é uma fundação profunda, vai ter dois mecanismos de resistência. Uma resistência lateral ao longo de todo o fuste da minha estaca, ao longo de todo o comprimento da minha estaca, e uma resistência de ponta, que é aquela que vai ser resistida pela própria ponta da estaca. Ou seja, nós temos esse PR, que é a capacidade de carga da minha estaca. Nós podemos dizer que a capacidade de carga vai ser uma soma da resistência de ponta com toda essa resistência lateral ao longo da estaca, onde essa resistência de ponta, que é chamada de PP, vai variar de acordo com a área de ponta da minha estaca, ou seja, a área da seção transversal da minha estaca. K, vou já mostrar para vocês na tabela, mas depende do tipo de solo. NSPT é o índice de resistência de solo, que é determinado através do ensaio SPT. Caso você não saiba, eu indico que você assista o nosso vídeo sobre ensaio SPT, vou deixar o card. E F1, tanto esse F1 como esse F2 aqui de PL, são redutores que são relacionados com o tipo de estaca que eu estou utilizando. Ou seja, o K é relacionado com o tipo de solo e o F1 e F2 são relacionados com o tipo de estaca. Já o PL, que é a resistência lateral, é o somatório de toda a área lateral da minha estaca, que multiplica alfa, um fator redutor, K, resistência do solo, que depende do tipo de solo, NSPT, F2, como eu falei também, um fator redutor que depende do tipo de estaca. Ok? Como aqui eu estou colocando uma parte da tabela, as tabelas completas estão no nosso blog, mas você pode perceber que F1 e F2 vão variar de acordo com o tipo de estaca que eu estou utilizando e K e alfa vão variar de acordo com o tipo de solo. Aqui só tem as areias, mas lá no site você encontra também esses valores para siltes e argilas. Ok? Então, só colocando um exemplo simples, prático e rápido aqui para a gente conseguir entender melhor esse método de Alckmin Veloso. Essa é uma sondagem SPT. Vocês percebem que com a profundidade baixa, o índice SPT é bem baixo, a uma baixa profundidade. Então, o mais ideal seria a utilização de fato de uma fundação profunda. No caso, você optou por fazer uma estaca pré-moldada até 6 metros de profundidade, que é quando encontrou-se um impenetrável nessa sondagem. Certo? Se eu fosse calcular, por exemplo, a 5 metros de profundidade, minha estaca, eu usaria esse NSPT igual a 8 para calcular a minha resistência de ponta. O K, eu iria pegar aquele valor para areia siltosa, assim como o valor de alfa. E F1 e F2, no caso, seriam para uma estaca cravada, que no caso, para esse caso utilizado, foi uma estaca pré-moldada em concreto armado. Já para a resistência lateral, eu teria que calcular metro a metro qual é a resistência lateral para cada NSPT desse
e no final somar todas essas resistências laterais para, enfim, chegar na resistência lateral total. Por fim, a capacidade de carga para minha estaca a 5 metros seria a soma da resistência de ponta com essa resistência lateral. Obviamente, no caso, optou-se por levar até 6,20 metros, que era impenetrável, e onde tinha capacidade de carga bem mais elevada. Agora, o método de Deco-Quaresma também é bem parecido com o método de Alquiveloso. Eu também vou ter um mecanismo de resistência lateral e um mecanismo de resistência de ponta. Aqui você percebe que a gente mudou a denominação de PR para QR, simplesmente para ter uma diferenciação entre o método de Alquiveloso e Deco-Quaresma para uma futura resolução de exemplo. Mas, mesma teoria. O que vai mudar aqui mais Deco-Quaresma para Alquiveloso? Alfa depende do tipo de estaca que eu estou utilizando. C é como se fosse o nosso K de Alquiveloso, ou seja, depende do tipo de solo, é só uma resistência tipo de solo. Resistência de ponta vai variar com a área de ponta e a resistência lateral vai variar com a área lateral da minha estaca. O que eu considero de mais diferente é esse NSPT. Lá em Alquiveloso a gente usa o NSPT da camada. Você sabe que o NSPT só vai ter de 1 metro a 1 metro, características desse solo. Para Deco-Quaresma, esse NSPT-P nada mais é do que a média entre o índice SPT da cota de assentamento da minha estaca, 1 metro superior e 1 metro inferior. Eu pego a média desses 3 valores de NSPT e utilizo para calcular a resistência de ponta. Já para a resistência lateral, eu vou utilizar a média dos NSPT ao longo da profundidade, mas não vou considerar esses NSPT que eu vou utilizar para calcular a resistência de ponta. Ou seja, geralmente são ignorados os últimos 3 metros de sondagem para o cálculo da resistência lateral. Obviamente, eu vou ignorar esse valor de NSPT para calcular a média, mas quando eu for calcular a resistência lateral em si, eu vou multiplicar por todo o comprimento da minha estaca. Ok? Ou seja, é simplesmente esse valor de NSPTL, eu não vou considerar os 3 últimos valores de NSPT. Aqui eu tenho algumas tabelas com os valores de alfa e beta. Você percebe que eles variam tanto de acordo com o solo, quanto de acordo com a estaca que eu estou utilizando. E o C é como se fosse o K do Alquiveloso, só uma resistência que varia com o tipo de solo local. Okay? Deco-Quaresma é bem semelhante ao Alquiveloso. Então, só para fazer aquela comparação final, o mesmo exemplo que eu utilizei em Alquiveloso. Como eu utilizaria aqui, por exemplo, se eu fosse calcular a estaca a 5 metros de profundidade? O NSPT que eu utilizaria na forma de Deco-Quaresma para a resistência de ponta seria uma média desses 3 valores aqui. Para esse valor, Deco-Quaresma indica que nós não utilizemos NSPT acima de 50. Como no caso impenetrável chegou antes mesmo de se chegar ao valor de NSPT, utilizaríamos 50 para calcular uma média entre 8, 50 e 2. Isso para a resistência de ponta. Já para a resistência lateral, nós ignoraríamos esses 3 valores e calcularíamos o NSPT médio a partir apenas desses valores aqui de cima. Ok? Agora que você já aprendeu a calcular a capacidade de carga por Deco-Quaresma e por Alquiveloso, vocês perguntam como eu devo dimensionar as estacas de um projeto? Qual é o passo a passo de dimensionamento de estacas? Bem, inicialmente, a gente parte do pressuposto que você já tenha todas as cargas da sua superestrutura. Ou seja, você já sabe quais são as cargas que estão vindo da sua superestrutura para a sua fundação. Então, o primeiro passo é determinar para cada pilar, para cada carga, qual é a quantidade de estacas necessárias. Aqui eu coloquei uma parte da tabela do nosso plot de estacas pré-moldadas, vibradas, quadradas. Então, eu tenho, por exemplo, se está vindo na minha superestrutura uma carga de 60 toneladas, ou seja, 600 kN, e eu quero utilizar só uma estaca para essa fundação, eu devo utilizar uma de 35 por 35. Porque se eu utilizar uma menor, eu posso até garantir que essa estaca vai conseguir transmitir por solo a 60 toneladas, pela capacidade de carga. Porém, ela pode romper pela própria resistência da estaca, que aqui, segundo a tabela, a usual é 55 toneladas força. Ou seja, primeiro passo, tenho que determinar as cargas que vêm na minha superestrutura. Com essas cargas, eu vou determinar qual estaca que eu vou utilizar na minha obra e a quantidade de estacas por pilar. É interessante até entrar em contato com o executor da obra para saber qual o tipo de estaca eu costumo utilizar, qual ele tem disponível. Depois que eu já sei qual a estaca que eu vou utilizar, então eu já sei a área de ponta dela, já sei a área lateral dela, vou
fazer uma planilha para determinar a capacidade de carga dessa estaca ao longo da profundidade. Então, sei qual estaca eu estou utilizando, a quantidade de estacas por pilar, determinar a capacidade de carga para essa estaca. Depois que eu já determinei a capacidade de carga das minhas estacas, eu vou então minorar esse valor. Lembra do conceito que eu falei anteriormente, que a capacidade de carga é a carga ou a tensão que vai causar ruptura ou deslocamento excessivo no meu solo. Então não é ideal a gente calcular para esse tipo de tensão, a gente vai dar uma margem de segurança, ou seja, a gente vai minorar esse valor. A norma indica alguns valores de minoração. Geralmente é utilizado fator de segurança 2. Ou seja, eu digo que minha carga admissível é a capacidade de carga que eu calculei pelos métodos dividido por 2. Lembrando que isso varia também de acordo com estaca. Por exemplo, estacas escavadas, esse fator de segurança deve ser ainda maior. Algumas literaturas também indicam que a minha carga admissível para decoquaresma, apenas para decoquaresma, eu posso calcular dessa forma. Minorar a minha resistência de ponta por 4 e a resistência lateral por 1.3. E por fim comparar esses dois valores de carga admissível para determinar qual carga admissível eu vou utilizar. Lembrando que eu tenho que garantir que a minha carga admissível seja maior do que a carga atuante, ou seja, a carga que está vindo da minha superestrutura tem que ser menor do que a carga admissível, que é a carga que eu vou transmitir para o solo. Eu tenho que ter essa segurança. Então, esse é o passo a passo. Primeiro, determino a estaca que eu vou utilizar, a quantidade de estacas que eu vou utilizar por pilar, depois calculo a capacidade de carga pelo método que eu quiser, ou pelos dois, e comparo os dois métodos. Calculo a capacidade de carga dessas estacas e a tensão admissível, minorando essa capacidade de carga. Com isso, eu vou saber também qual a profundidade de assentamento que eu vou precisar ter minhas estacas, ou seja, determino através desse passo a passo a estaca que eu vou utilizar, a quantidade de estacas por pilar, a capacidade de carga para essas estacas e a tensão admissível, garantindo o item 3, que a minha carga atuante da superestrutura seja menor do que a minha carga admissível da estaca. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte esse vídeo e não deixe de comentar se você tem alguma dúvida, alguma sugestão para vídeo futuro. E até a próxima!